Acontece hoje em Brasília o Fórum Nacional de Governadores. Entre os assuntos discutidos pelos representantes dos 27 estados e também do Distrito Federal, o principal deve ser a perda de arrecadação com o ICMS. Aquela história dos combustíveis, que foi absolutamente inteligente e resolveu um problema que o mundo não conseguia resolver, que era a inflação dos combustíveis. O governo federal abriu mão dos impostos federais e também houve um acordo para reduzir ICMS. A gente colocou naquela lei, e foi uma decisão obviamente negociada com o Congresso, né, colocar os combustíveis como itens principais, itens de primeira necessidade, para não ter o ICMS, como, por exemplo, 33%, que é o caso do Rio de Janeiro, só para citar um exemplo. A repórter Marília Sena está conosco, tem mais informações lá na capital federal. Marília, seja bem-vinda, boa tarde. Os governadores estão chorando essa questão do ICMS desde lá atrás. Fato é que lá resolveu um grande problema, mas eles ainda estão reclamando dessa perda especificamente do ICMS que vinha dos combustíveis, porque a economia cresceu, ou seja, a arrecadação pode ter vindo de outro lado também. Bem-vinda. Oi, Pioto. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Pois é, os governadores estão reunidos aqui em Brasília. A reunião formalmente está marcada para as 17 horas para discutir justamente essa questão, Pioto. Alguns governadores não foram reeleitos, novos estão chegando, né? E aí eles precisam contabilizar todas essas decisões que foram tomadas aí no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa reunião de hoje acontece aqui próximo ao Palácio do Planalto. Ela é uma agenda prévia com a reunião da reunião que os governadores terão amanhã com o presidente Lula. Lula marcou uma reunião com os governadores aqui no Palácio do Planalto amanhã às 9h30. E hoje eles vão discutir como suprir a perda de arrecadação do ICMS após a sanção da lei que limita a cobrança desse imposto. Além disso, Pioto, Lula tinha pedido para essa primeira reunião para que os governadores trouxessem propostas estaduais de prioridades lá nos estados dele, e eles também vão discutir aí essas propostas regionais para apresentar Lula para amanhã. E muitos governadores estão confirmados, inclusive governadores bolsonaristas. O governador Tarcísio de Freitas, do estado de São Paulo, e Romeu Zema, os dois já confirmaram presença e ambos vêm trazer para o presidente Lula demandas do setor de infraestrutura. Além disso, os governadores do Nordeste se reuniram para apresentar uma só demanda, que é o de combate à fome, na reunião. Esse é o segundo encontro com governadores que Lula vai ter aqui em Brasília. Depois de tomar posse no dia 1º, ele se encontrou primeiro com os governadores no dia 9, em caráter emergencial, após os atos que depredaram as sedes dos 3 poderes aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. Esse encontro com os governadores, entre Lula e os governadores, é uma promessa de campanha de Lula, porque Lula quer restabelecer uma relação com os chefes dos executivos estaduais, depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro se desentendeu muito, né, Pioto, com os governadores aí, principalmente durante o combate à pandemia de Covid-19. A gente acompanha essa reunião de hoje, de amanhã, e voltamos com atualizações aqui na programação. Pioto. Muito obrigado, Marília. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Zé Maria Trindade está conosco, é isso, Demétrios? O Zé já está conosco lá em Brasília? Oi, Zé, seja bem-vindo, boa tarde. Eu até fiz menção agora com a Marília que os governadores estão chorando essa história do ICMS desde lá atrás. Agora, é inegável que essa solução tributária que o Brasil conseguiu resolver, abrindo mão de impostos federais por parte do governo federal e renegociando essa tarifa do ICMS, que é colocar, obviamente, como combustível como item essencial, energia elétrica, e baixando, o máximo acho que é 18% hoje, né? Aquilo resolveu um problema que o mundo não conseguia resolver, né? Mas como é que os governadores estão agora? A gente subiu o ICMS de novo, faz-se o quê? Pois é, olha, funcionou, né? Muito boa tarde, Pioto. Boa tarde a todos. Olha, Pioto, foi uma solução boa e explicável, né? Existe até uma parábola, né, que se chama a famosa curva de Laffer, onde você aumenta impostos, aumenta a arrecadação, mas tem um ponto de inflexão. Aumenta o imposto, aumenta naturalmente a sonegação e aumenta a atividade econômica. Os impostos começam a ir contra a economia e aí a arrecadação cai. E o Brasil estava exatamente no pico dessa curva, com ali uma ordem de 45%, uns setores mais, outros menos, né, na área de arrecadação, de taxação.
E aí houve essa saída do governo que foi muito boa, interrompeu uma tendência de alta da inflação, que foi reduzir impostos para a área de petróleo, exatamente incluindo aí entre os serviços essenciais, que é um serviço essencial. E aí o que aconteceu? A economia melhorou e agora os estados estão chorando a arrecadação não feita. Olha, Piotr, na história recente, nos últimos 4 anos, os municípios e estados receberam muitos recursos do governo federal. Houve repasses aqui do governo federal e de forma democrática, republicana, sem olhar se era oposição ao governo. E a prova disso é de que todos os governadores se saíram muito bem nas disputas eleitorais. E isso é um sinal de que a gestão foi boa. E ninguém faz uma boa gestão senão com recursos. São Paulo não pode ser citado como exemplo porque houve equívocos políticos muito fortes, né? Mas todos os estados e municípios estiveram muito bem de recursos. Só que agora a situação está com tendência a uma inversão. Apesar de aumento da arrecadação, e o governo do presidente Bolsonaro foi campeão em aumento de arrecadação, em arrecadação bruta, né? E isso se deve também à inflação, que aumenta os preços dos produtos e aumenta naturalmente impostos e arrecadação. Mas agora recuar nisso é muito pesado. É o tipo de situação que, para voltar ao sistema antigo, vai denunciar que o preço do combustível ele é fortemente impactado pelo imposto. Entendo que os governadores sabem muito bem disso. E a negociação é tentar tirar dinheiro de outra área que não aumentar e taxar pesadamente os combustíveis. São, sim, equipamentos necessários para o dia a dia, portanto, essenciais, né? Zé, mas agora vai ser a discussão, né? Voltar ao modelo anterior já não cabe mais. Agora vai tirar dinheiro da onde? Compensação de que jeito? A menos que mude a lei, que se diminua o percentual para gasto nisso, naquilo. Aquela história que o ministro Guedes falava, né? Muito dinheiro carimbado no Brasil tira a capacidade de administração do gestor, né? Exatamente. E olha, Fernando Haddad logo no início falou em recuar. Mas aí veio o presidente Lula, que conhece exatamente da repercussão política disso, e deu um cala-boca nele e disse, não vamos recuar, ou seja, aumentar os impostos. Piotr, tradicionalmente, tecnicamente, quando você cancela subsídios, quando você cancela redução de impostos, é aumento de impostos. Na prática é isso. Então, voltar ao ICMS antigo é aumentar impostos, sim. Não tem nenhuma discussão sobre isso. Esta é uma área muito sensível, porque o transporte impacta os preços de alimentos e de vários setores. Então, esse reajuste em cadeia é muito danoso. E se houver agora um aumento do ICMS, vai ter também um aumento dos combustíveis e, por consequência, aumento em dobro diante da cascata de impostos para vários setores. Então, a tendência é de não aumentar, pelo menos imediatamente, o ICMS, e os governadores receberiam, por outro lado, aí, algum benefício, como combate à fome, ou um projeto que pudesse melhorar a vida dos estados e dos governadores. Zé Maria, obrigado pela participação lá na Capital Federal.